Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Mas é boa tarde, já chegando quase noite, né? Hoje eu me atrasei, tá, pessoal? Porque eu tive que sair para resolver aqui o áudio do celular, tá, pessoal? E nossa, eu rodei bastante lá na cidade, tá? Para procurar a caixinha de som que é daqui do celular. E o pior que eu passava em um, passava em outro e não encontrava a peça aí, tá? Mas graças a Deus, tá, pessoal? Eu consegui, tá? Lá. E aí tive que abençoar com dinheiro lá o rapaz lá, né? É assim, pessoal. Talvez é tudo para abençoar a pessoa certa, tá? Então demorei bastante, tá, pessoal? Levei quase o dia todo. Cheguei de tardinha aqui, agora meditei, orei aqui, fiz o estudo aqui, tá? O estudo já estava pronto, né? Porque desde ontem, né, pessoal? Eu, eu já estava pensando no estudo. A espiritualidade colocou no meu coração, né? Que foi uma situação aí que eu vi, parece que é uma cantora e pastora aí famosa, tá, pessoal? Como é que se diz? Ela falou com arrogância, né, pessoal? Com a senhora lá que estava falando com ela tratou a senhora com arrogância, mandando calar a boca, tá, pessoal? Isso acontece, tá? Nesses meio evangélico, religioso, tá, pessoal? Eu já vi, presenciei também essas coisas aí. E até pior, tá? Já presenciei nesses por causa da arrogância dessas pessoas, a altivez, o orgulho dessas pessoas, tá? Que essas pessoas cometem isso, tá, pessoal? Porque ela pensa que a pessoa tá ali, né, pessoal? Ela pensa que é melhor do que a outra pessoa. Isso acontece, tá, pessoal? Eu sei que acontece, como é que se diz? Com bastante pessoas aí, tá? Eu sei que isso acontece com bastante pessoas em vários grupos religiosos, tá? Então, eu vi um vídeo ontem que mostrava isso, que ela é cantora, né? Cantora e pastora, e teve até outra também aí com arrogância, não deixar nenhum pobre sentar lá na frente da igreja, tá? Teve uma que disse assim: não dê nada aí aos pobres. É uma famosa também. Vocês cantam até música evangélica dela. Não dê nada aos pobres aí, não ajude ninguém aí. Nossa, pessoal, aí fica difícil, né? Essas pessoas que se dizem, né, que é de Deus, que está com o Espírito de Deus, eu fico olhando, pelo amor de Deus, será que essa pessoa está com o Espírito de Deus? Mas elas diz que elas cantam música aí, diz que é gospel, né? Diz que é de Deus, tá? Mas será mesmo, pessoal? Vocês não colocam prova. Por que vocês não colocam prova? Entende? É isso que eu falo. Na hora que vocês me viram aqui, você não me colocar a prova, então coloca essas pessoas, cantores, pregadora, a prova. Entende, pessoal? Então eu vejo aí muitos, né? E aí foi dessa situação que a espiritualidade falou no meu coração, né? É o tema de hoje que a gente vai falar. Qual é o tema? O que é a arrogância espiritual? Então, pessoal, vocês conhecem esse nome, né? Arrogância, né? O que é que significa isso? Por que esse espírito está com essa. Por que essa pastora e cantora, ela é pastora e cantora, está com essa arrogância toda espiritual?
Entende? E aí eu falei, e por que não podemos vibrar nesse estado de superioridade? Por que, que a gente não pode vibrar aí, pessoal? A gente que é espiritual verdadeiramente, por que, que a gente não pode entrar nessa frequência de achar que é melhor do que a outra pessoa, entrar nesse estado? E pior, quando a pessoa entra, tá, pessoal? Ela nem percebe mais, tá? É incrível, tá? E isso está afastando muitos aí, tá? Muitos pastores, líderes, pessoas aí desses meios evangélico, católico, espírita, tá? Tem muitos que estão entrando nesse espírito e Satanás está entrando nessas pessoas. Eu sinto muito, tá? Mas é por isso que eu vim estudar sobre isso aqui, fazer esse estudo, tá? Mesmo eu cansado de rodar lá, rodei lá a cidade lá, sabe? Procurando a peça aqui do meu celular, tá, pessoal? Para eu consertar ele, né? Consertar, tá? Você vê que a gente, pessoal, precisa de recursos, tá vendo como precisa de dinheiro para consertar aqui o celular? Por isso que eu digo, se vocês ajudam, né? Sente no coração, ajude, pessoal, tá? É o trabalho aqui da gente, tá? Se Deus, a espiritualidade está lhe abençoando, ajude, tá aí, ó. Meu Pix está aí, tá, pessoal? Não preciso enganar vocês, fazer nada. Isso vai ser a sua oferta de coração, porque é o que a Bíblia fala, né? Deus ama a quem dá com alegria. Então, tem que ser com alegria. Não pode ser com tristeza, tá, pessoal? Mas aí, o nosso tema de hoje é o quê? O que é arrogância espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Vamos ler aqui. Ele fala: arrogância espiritual é uma forma de comportamento onde uma pessoa, embora possa professar espiritualidade ou fé, demonstra uma atitude de superioridade e desprezo em relação às outras pessoas, muitas vezes julgando com base em suas próprias crenças ou práticas. Então, vamos entender aqui, tá, pessoal? O que é que ele falou? Então, comportamento. Então, o pensamento dessa pessoa, ela pensa que é superior à outra. Então, ela tem um tipo de comportamento em relação a você, tá, pessoal? Isso acontece, pessoal, em todo o setor aqui da sociedade, tá? Mas espiritualmente, no contexto da espiritualidade, da fé, isso também acontece, tá, pessoal? São aquelas pessoas que se acham superior, despreza as outras, né? Seja intelectualmente, socialmente, ela despreza a outra, acha que é melhor do que ela. Né? Que muitas vezes ela está se baseando na própria crença e prática dela. Ele fala, é uma forma de orgulho. Então, pessoal, não pode, tá? Isso aqui que derrubou Satanás, tá? Orgulho, arrogância, essas frequências não é boa, pessoal. Não é boa a gente entrar nela, vibrar nela, a nossa consciência, tá? É uma forma de orgulho que se manifesta no contexto espiritual, né? Se aqui a gente está falando do contexto espiritual, mas isso acontece em todas as camadas sociais, tá, pessoal? Onde o indivíduo se sente superior aos demais por, por sua resposta e proximidade com o divino, ou por sua compreensão da verdade espiritual. Então, ele acha porque ele pensa que está conectado com Deus, né? Ele está praticando coisa, por exemplo, essa cantora, porque ela canta música gospel, ela se acha melhor do que as outras pessoas. Aí trata as pessoas com desprezo.
tá, pessoal? É, é a maioria que está acontecendo isso. E quando essas pessoas entram nessa frequência, ela começa a vibrar, o estado de consciência dela começa a vibrar nesse estado de superioridade. O que é que acontece? Ela desvia, pessoal. Ela desvia da espiritualidade, desvia da fé. Não é o que Cristo estava querendo que ela vibrasse. Então, cai na fé. E é por isso que muitos líderes, tá, pessoal? Até esses cantores, essas pessoas, tá? Tem caído aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque a espiritualidade, a Bíblia está ensinando outra coisa. O próprio Cristo ele disse: Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o Espírito de Cristo, pessoal, é de uma mansidão, tá? É de uma humildade e mansidão. Mas essas pessoas dizem, eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Mas quando você vai olhar, pessoal, o que é que está acontecendo? É totalmente diferente do Espírito de Cristo. E essas pessoas, às vezes, são cantores, são é, pastores, líderes aí espirituais. Essas pessoas são essas pessoas. Estão aí, estão dizendo, e muitas pessoas seguindo essas pessoas, pensando que essa pessoa tem um espírito de Cristo. E não tem, pessoal. Porque Cristo é manso e humilde. É um espírito totalmente diferente do que eles estão demonstrando, tá, pessoal? Então, eu sinto muito, tá? Mas é isso que está acontecendo. Aí, o que mais que fala aqui? Ele fala, característica de pessoas com arrogância espiritual. Então, aqui existe característica. Qual é a primeira característica? Superioridade percebida. Então, você percebe que o camarada, ele começa a demonstrar que ele é superior. Aí ele fala, e no reino de Deus, tá, pessoal? Isso não pode, tá? Aquele que é maior, ele tem que se tornar humilde, ele tem que servir ao menor. É assim no reino de Deus. Mas essas pessoas falam que a igreja lá é o reino de Deus, tá? É totalmente ao contrário do que Cristo quer. O menor está servindo o maior lá. O maior lá está com arrogância, não serve o menor, né? Está com arrogância e o menor que serve. Então, é por isso que eu fico olhando tão bem, pessoal. Esses grupos, esses tipos de igreja, não é só evangélico não, tá? É todos os grupos aí, religiosos, estão com esse espírito aí. Eu digo, esse espírito não é o de Cristo. Porque o maior lá fica sendo como o maiorzão e os menores servindo. Não é assim no reino de Deus, tá? Então, eu fico me perguntando, isso não é reino de Deus. Mas eles dizem que são a igreja de Cristo, tem Cristo lá. Eles falam para vocês isso, né? Eu já ouvi muito. Eu passei por essas igrejas. Eu digo, mas como é que pode isso? Espírito estranho, tá, pessoal? Aí ele fala, pessoas arrogantes espiritualmente sente que está em um nível mais elevado de consciência ou compreensão espiritual do que o outro, julgando, menosprezando aquele que não compartilha crença ou prática. Então, aquele que não está compartilhando a prática, as coisas que ele está pensando, tá? Isso é espírito de engano, tá? Faz ele acreditar que ele está elevado à consciência, que ele tem uma compreensão, ele é maior inteligente do mundo, tá? É aí que os caras preparando a sua cama lá para você cair, tá? Os espíritos, então, tá sendo usado por espírito maligno, pessoal. E ela nem percebe, tá? Porque isso é inconsciente. Enquanto ela fica nessa frequência de superioridade, ela está
a inconsciência dela está trabalhando e vai cegando ela para as coisas da verdade espiritual. Vai cegando. A gente falou ontem, né? Sobre esse tema, não foi? Aí, o que é que ele fala mais? Falta de humildade. Então, você vê, a pessoa não percebe que ela não é humilde, tá, pessoal? Por isso que eu fico aqui reparando vocês. Vocês são meu espelho. Se vocês notarem alguma coisa diferente, tá? Uma energia, alguma coisa, e comentar, eu tenho que chegar, opa, eu estou errado. Eu estou saindo da espiritualidade. Então, eu tenho que me consertar, né? Tá, pessoal, porque isso pode acontecer, tá? A gente é humano, o ego aqui, quando você vai deixando o ego falar mais alto, isso acontece quando vê você está envolvido na situação, tá? Principalmente quando o camarada vai ganhando sucesso, né? Aí vai aumentando, ele vai começando a ter dinheiro, tá? Posição, ele se torna conhecido. Já pensou? Aqui é meu vídeo, eu se torno conhecido, aí começo a ter o recurso, começa a ganhar o dinheiro, aí começa a me. Ah, eu sou importante. Você sabe o que eu sou? Eu tenho um psicanálise, eu tomei psicologia. Então, começa a. Tá, pessoal? O ego começa a dominar. Então, o que é que ele fala? A arrogância espiritual impede a pessoa de reconhecer suas próprias imperfeições. Então, porque está cegando. E as limitações dele. Mas ele não enxerga, ele se enxerga como que sabe tudo, levando à falta de humildade. Então, é isso que acontece. E o espírito de Cristo, ele disse, meu espírito é manso e humilde. Você sai do espírito de Cristo. E a abertura para aprender com os outros. Então, ele também não tem abertura para aprender com os outros. Por isso que os pessoal que é do meu canal aqui, eu fico perguntando a eles. Eu quero que ele pergunte a mim e eu pergunto porque através daquela pergunta, através do nosso eu estou aprendendo com vocês, pessoal, também. Tá? Teve pessoas aqui que eu aprendi muito aqui, tá? Com ela. Tem pessoas aqui no meu canal que eu aprendo diariamente, tá? Então, é por isso que o nosso relacionamento com humildade assim, vocês estão aprendendo comigo e eu estou aprendendo com vocês. Vocês são meu espelho, tá? Aí o que mais? Qual outra característica? Julgamento e condenação. Então, essa pessoa ela começa a julgar o outro e condenar o outro. Só ela que está certa e ninguém mais, tá? Então ele fala, um indivíduo com arrogância espiritual tende a julgar e condenar aqueles que considera menos espirituais. Então, aquele que não está fazendo menos, ele condena, muitas vezes de forma pública e agressiva. Então, muitas vezes, como aconteceu aí com a pastora e que é cantora, né? Ela de forma pública, de forma agressiva, né? Menosprezando aquela senhora. Entende, pessoal? E eles gostam de fazer isso porque é para humilhar a pessoa publicamente, tá, pessoal? Porque já adquiriu algum conhecimentozinho. Então, e quando ele vai entrando, a consciência vai vibrando nesse estado, ele está se afastando da espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas essas pessoas estão caindo nesse. Esse é um laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É um laço, tá? E a pessoa não percebe, porque está inconsciente. O que é uma pessoa consciente? É perceber isso. Não, isso não é de acordo. E ele se consertar, entrar na humildade, entrar no amor, sabe? É isso que a pessoa tem que fazer. Mas a pessoa pelo espírito, tá, da arrogância, ela começa a entrar ali, pessoal. Não tem espírito de Deus. Eu fico olhando essas pessoas, não tem espírito de Cristo. Aí, Lara, você tá fazendo o que aí? Tá? Aí, o que mais? A outra característica.
falsa espiritualidade. Então, é o que essas pessoas fazem, né? Vibra na falsa espiritualidade. Começa a dizer que é santo, começa a dizer que ele é o mais importante, só é Deus que fala com ele, né? Vocês precisam ir a ele para receber alguma mensagem, tá? Essas pessoas se colocam assim. Você vê que a maioria dos líderes, né? Seja de vários grupos, tá? Não é só evangélico, se coloca nessa posição, falsa espiritualidade. Ele fala, a arrogância pode ser uma máscara para insegurança. Então, é a máscara religiosa. A insegurança por quê? Porque ele sabe que não tem a espiritualidade, mas ele quer se colocar para vocês e buscar uma por validação, onde a pessoa usa a espiritualidade como uma forma de se promover e se sentir superior. Então, se promover, né, socialmente, ganhar dinheiro e se sentir superior às outras. Isso está acontecendo bastante, tá? Eu tô de cá no meu cantinho, eu tô observando que tem muitos assim. E eu preciso vir falar isso aqui para acordarem. Acorda. Isso aí, sua consciência está do meio sono. Você não tá com a falsa espiritualidade, tá com a máscara, tá indo para o grupo religioso com máscara, pessoal. Então, acontece isso, tá? Qual é a outra característica? Isolamento. Então, ele começa a se isolar, tá? A atitude arrogante pode levar ao isolamento, pois dificulta a construção de um relacionamento autêntico, então, verdadeiro, e um aprendizado mútuo. Então, é porque ele só quer dizer que é ele e vocês que estão aprendendo comigo. Então, venha a mim que vocês é que vão aprender. Não, pessoal. Eu aqui que estou ensinando, eu estou aprendendo com vocês também. Entende? Por isso que eu não me coloco aqui como superior a você, tá? Estou sempre ouvindo aqui as pessoas que vêm aqui perguntam. Eu, com respeito, respondo essas pessoas, tá? Porque eu sei, pessoal, é assim, essas pessoas, como é que se diz? Agem dessa forma, tá? Aí o que mais? Exemplo de arrogância espiritual. Qual é o exemplo? Critica abertamente a prática espiritual do outro, mesmo que não seja ofensiva ou prejudicial. Então, está sempre criticando as outras pessoas porque ela quer se tornar superior, ela quer diminuir você. E isso eu já vi muito nesses grupos aonde eu passei, tá? Lugares que eu não passei, eu não posso dizer, mas aonde eu passei, eu vi muito isso. Acredita que apenas sua interpretação do texto sagrado ou ensinamento é correto. Então, ela acredita que é aquilo que ela está falando, só é o correto e os restos, todo mundo está errado. Já é um sinal, tá? Para você ficar atento, tá, pessoal? Aí ele fala, sentir no direito de julgar e condenar a ação ou a escolha da vida dos outros. Então, ele sente que tem o direito de julgar, condenar a pessoa. Então, ele entra no lugar de Deus, pessoal. E não é para fazer isso. Você está saindo fora. Seu papel aqui é cumprir, vibrar no amor. É isso que você tem que fazer. Aí ele fala, acha que sua experiência espiritual é a única verdadeira e válida. Então, ele acha que só a experiência dele que é a única e verdadeira, os outros não têm experiências espirituais, tá? É isso, pessoal. O engano tá aí, tá? Aí ele fala, ignorar a importância do amor ao próximo. Então, essas pessoas que é arrogância, ignora o amor ao próximo. Então, você viu a
a cantora, ela disse, ninguém, os pobres não sentam aí na frente, não dê nada aos pobres aí. Qual o amor próximo? E da compaixão em prol de uma busca espiritual egoísta. Então, ela entra numa busca espiritual egoísta. Então, para ela, tudo é para ela, ela é importante, ela é especial. Isso não acontece com você, só acontece porque eu sou especial, tá? Eu tô vendo muito assim, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Essas pessoas estão sendo enganadas aí, e quando entra nessa frequência de arrogância, espírito maligno vai dirigir essa pessoa. Vai começar a colocar em mais engano ainda. Então, fazendo com que ela se afaste da essência verdadeira dela, da espiritualidade. O que mais? A arrogância espiritual é um obstáculo para o crescimento espiritual genuíno, então, verdadeiro. Então, vai ser um obstáculo. Quando você entra nessa... Você está criando um obstáculo para que você não cresça, né? A consciência, né? Expandir verdadeiramente. Aquilo fica no engano, dizendo que você é o tal, né? Você, aquelas coisas acontecendo nos grupos onde você fica pensando que é o tal, é mais importante do que as outras. Vocês são tudo aí, estão tudo aí errado, tudo no pecado, só eu aqui que sou especial, só Deus é que está aqui comigo. É assim, pessoal, tá? Tá acontecendo, tá? E aí, o que é que a gente faz? Entende, pessoal? Por isso que eu fico analisando. Já foi várias pessoas falaram que, nossa, irmã Solange, a sua humildade dá para sentir daqui. Eu digo, olha, então, se as pessoas estão sentindo essa frequência, é porque eu estou exalando essa frequência. Se eu tivesse exalando outra frequência, né? Eu estaria fora dessa frequência, entende, pessoal? Então, é meu espelho, vocês são meu espelho. Vocês vão ver para eu ir me equilibrando, tá? Eu, no começo aqui, pessoal, eu fui me equilibrando, ó. Com cada resposta sua, cada coisa que você falava, eu tenho que me consertar aqui. Eu fui me consertando, tá? É assim, pessoal, a gente tem os nossos erros, a gente tem o nosso ego aqui também, tá? E a gente precisa controlar para chegar a um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio, tá, pessoal? Aí ele fala, impedindo a pessoa de desenvolver a humildade, a compaixão e uma conexão autêntica com o divino. Então, com Deus, você não vai ter uma conexão autêntica e verdadeira se você vibrar nessa arrogância espiritual. Você não vai. Então, qual é a minha pergunta? E por que não podemos vibrar nesse estado de superioridade? Porque vai impedir que você, né, desenvolva a humildade, a compaixão, que Cristo tem essa frequência, e a conexão autêntica. Então você não vai ser autêntico. Você vai criar uma máscara. Tem muitos religiosos aí. E não vai se conectar verdadeiro com Deus, tá, pessoal? Você vai ser o que a Bíblia fala, né? O joio. Você não é o trigo verdadeiro. Entende, pessoal? Eu não quero que aconteça isso com vocês, pessoal. Por isso que eu estou trazendo aqui essa instrução para vocês aqui, tá? Eu estou me vigiando nisso, tá? Por causa disso. Isso também serve para mim. Esse vídeo aqui, eu vou assistir ele. Tá? Porque eu sei que ele vai servir para mim também, tá? Principalmente eu que estou aqui falando com vocês, tá? Nas redes sociais. Tá? Aí o que é que ele fala mais? A arrogância é um veneno espiritual que leva a grande maioria das pessoas ao fracasso,
sem que ela perceba seu efeito. Então, ela não percebe. Quando a pessoa entra nessa vibração, nesse estado de consciência superior, né? A arrogância ali, ela está exalando a frequência e ela nem está percebendo. É difícil, tá? Por isso que tem que despertar. Aí o que mais? Ela é uma das imperfeições que provocou a queda de Adão. Então, aí, ó. Olha o que aconteceu com Adão aí. Você entende você, pessoal? A gente não pode, isso é um perigo para a nossa vida espiritual. A gente não vai crescer se a gente entra. Então, essas pessoas estão entrando nessa frequência, tá? E estão sendo impedidas do crescimento dela. De ela se colocar, então, ela coloca a máscara, ela é religiosa, ela é cantora, ela é pregadora, ela é, sabe? Ela se coloca aí nessa posição e se acha superior. É a queda dela, pessoal. Aí ele fala, permanecer na raiz de nossa atitude até hoje. Então, permanece as pessoas nessa raiz com essa atitude de arrogância e se constitui no obstáculo mais consistente que atravessa no caminho daquele que sobrepõe a viver pela prática dos mandamentos espirituais. Muitos evitam abordar o ensinamento do Senhor que visa aperfeiçoamento espiritual. Então, muitos, como é que se diz? Ele não se aperfeiçoa espiritualmente. Aborda o ensinamento, né? Ele fala, pelo fato dele exigir mais esforço, né? Mas é exatamente a prática dessa parte que nos leva ao caminho da satisfação. Então, as práticas de humildade, de amor, tá? Que vai levar ao caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? É o que a Bíblia fala. E é a parte que podemos ser considerada como um caminho estreito. Então, por isso que o caminho é estreito. Eu falei até ontem isso, né? No vídeo da pessoa. Não é fácil. A gente que foi chamado é para andar nesse caminho. O caminho é estreito, mas a gente tem que andar. A gente despertou para isso, né? Visto que ela combate a arrogância do homem. Então, esse caminho que é Cristo vai combater a arrogância do homem, que é o orgulho, o ego ali, está no ego, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Aí o que mais? O arrogante é incapaz de descer do seu pedestal. Então, o pedestal, né? A pessoa que é arrogante, ela está lá, ela pensa, meu Deus, é a queda da pessoa. Foi o que aconteceu com Adão, o espírito do maligno todo dele. Então, a queda, ele pensou que era o próprio Satanás também, pensou a arrogância dele, ele querendo ser maior do que Deus. Então, foi a queda dele. Aí ele fala, para praticar esse tipo de comportamento, isso traz grande decepção para muitas pessoas que pensam que está seguindo o caminho do Senhor. Então, as pessoas, isso traz grande decepção quando pensa que está seguindo o caminho. Mas quando ela entra nessa vibração de arrogância, pessoal, ela não está no caminho do Senhor. Então, que caminho é esse aí? É um caminho estranho, tá? Então, essas pessoas estão traçando caminho estranho aí. Entende, pessoal? E aí, espírito de engano vai estar nesse caminho, tá? Ele fala, pois ele fica exposto à cilada do inimigo. Então, está exposto, está na frequência que o inimigo quer.
Então você vai ser um canal do inimigo para o inimigo usar você. E cai com facilidade no engano satânico. Então, entrando pela porta larga. Então, entra pela porta larga. Quando se considera que pode servir a Deus e a riqueza. Então, a maioria desses líderes caíram por causa desse aí. Eles queriam riqueza, tá? E você não pode servir riqueza, como é que se diz? O seu coração não pode estar na riqueza em Deus, pessoal. Ou você está com o coração em Deus ou na riqueza. Você não pode servir a. E foi o que levou muitas dessas pessoas, tá? Ao que mais, pessoal? Ele fala, a arrogância é um sentimento tolo, né? Deixa a pessoa tola. Porque a pessoa está pensando que é a mais sábia. Ela para a espiritualidade, ela está sendo como tola, fazendo tolice. Esse é o pior engano, tá, pessoal? É porque a pessoa pensa que é o bambambam, bam, bam, mas quando ela vai ver no mundo espiritual, ela não é nada. Meu Deus, pessoal. Eu tô dando risada, mas o assunto é sério, tá, pessoal? É seríssimo. Isso tá fazendo com que muitas pessoas caiam da espiritualidade, tá? Porque não entende o que a gente está dormindo, aí fica dormindo, aí fica agindo dessa forma, porque a Matrix está indo de acordo com a frequência do mundo. É por isso que eu não faço igual os outros líderes fazem aqui, pessoal, com vocês. Ah, você é melhor do que os outros, irmão? Você não precisa de dinheiro, você... Não, pessoal. Quem é que não precisa de? Todo mundo precisa. Olha, você vê que eu precisei de dinheiro para consertar aqui o celular. Eu vim gravar o vídeo para você. Quem disse que eu não preciso? Agora, eu preciso, mas não. Eu não vou fazer para ganhar esse dinheiro, enganar vocês, mentir para vocês, tá? Agir de acordo com a espiritualidade quer. Esperar a manifestação da espiritualidade tocar no seu coração, para você abençoar aqui o meu trabalho. Eu tenho que esperar. Entende? E se você estiver sentindo isso, pessoal, não endureça, tá? Não endureça o coração. Porque eu não estou aqui enganando vocês. Eu não estou fazendo negócio de campanha, vendendo curso, vocês fazendo isso. Eu não estou enganando vocês. Eu só estou, se você sentir no coração, você pode, meu Pix, tá? Foi por isso que eu coloquei. Eu não faço campanha, ô pessoal, deposite aí, eu estou precisando de ajuda, meu Deus. Você vê nos meus vídeos isso aqui? Eu tenho mais de 700 vídeos aqui no canal. Veja se você viu eu fazendo isso. Entende, pessoal? É porque todo mundo está fazendo. Então, você não pode seguir como todo. Você tem que seguir o que Cristo é espiritualidade, os apóstolos nos ensina como um ser espiritual, como um ser que despertou, né? Se tornou uma pessoa que segue a Cristo, tem que agir nessa realidade. Tá? Não é porque você precisa de dinheiro, aí tem que fazer isso. Não é assim, tá? Não é porque a gente é espírita tem que fazer qualquer coisa, tá, pessoal? Aí ele fala, somente aqueles que não sabem que são cultivar pensamento soberbo. Então, essas pessoas não sabem o que é cultivar pensamento soberbo. Ela está agindo com arrogância, está sendo soberba, está agindo como um tolo. E ele nem percebe, tá? Ela pensa que eu sou especial, eu sou meu Deus. Aí ele fala, mas ninguém pode conhecer a si mesmo sem antes conhecer a Deus. Então você não pode conhecer a si mesmo sem antes você não entrar numa conexão com Deus, pessoal. Ninguém pode. Então você tem que buscar a conexão verdadeira.
a primeira coisa que você tem que fazer é ser sincero com você. Olhe para você agora, veja se você está alinhado com a espiritualidade. Chegar a dizer, eu não tô errando. Conserte. Eu estou bem aqui, eu tive meus erros aqui, eu fui me consertando. É assim que a gente tem que fazer com humildade, tá? Não é porque agora eu estou gravando o vídeo aqui ensinando a vocês, vocês estão sendo abençoados. Agora eu sou especial. Aqui é o irmão Samuel, aqui é psicanálise na veia, espiritualidade, eu tenho tudo. Já foi, eu já caí, tá, pessoal? E vê se vocês me alertam na hora que eu caí, tá? Na hora que eu saí. Na hora que eu sair, eu não estiver tendo mais essa alegria, esse gozo de falar de espiritualidade. Eu já caí, já perdi já. Eu já perdi o jogo. Entende, pessoal? Ainda, graças a Deus, a minha lucidez, ainda estou lúcido, tá? Eu estou vigiando todo esse lado, tá? Por isso que eu estou sabendo lidar com esse dinheiro aqui desse mundo, tá? Com as maneiras que são ganhadas esse dinheiro aqui, tá? Desse mundo, tá? Então, eu tô, como é que se diz? Tomando todo tipo de cuidado, tá, pessoal? Porque eu sei que não é fácil, tá, pessoal? A gente é ser humano, aí às vezes eu vou ficar numa necessidade, aí aparece uma tentação, um dinheiro, aí aparece coisa, eu posso me desviar, mas eu estou atento a isso, tá? Por isso que vocês apoiando, ajudando, vocês que é da verdade, da espiritualidade, vocês vão, eu tendo como me suporte, não vou cair nessa cilada. Eu já igreja aí, uma igreja queria me pagar aí, eu não permiti, eu não fui, tá? Para poder estar falando essa verdade aqui para vocês, tá? Então, é isso. Aumente a sua fé para você suportar as tentações. Aí ele fala, o conhecimento de Deus é o primeiro passo para o autoconhecimento. Se o homem desconhece a Deus, projeta-se em si mesmo além do que convém. Então, se ele não está conectado a Deus, não tem um relacionamento, ele vai se projetar no ego dele. Então, o que é que tem no ego? Orgulho, arrogância, soberba, o que mais? Tem mais bagaceira aí. Olha o meu neto ali, ó. Olha o meu neto como vem ali. Meu Deus, quando eu vejo o meu neto, eu fico todo derretido. Olha aí, ó, pessoal. Oh, meu Deus, andando na cadeirinha, ó. Tá certo? Vai, cuidado para ele não bater aqui, porque é para não derrubar, tá? Tá, tchau. Vai lá. Eu tô gravando o vídeo. Oi, gente, aqui é meu avô. Vá. Vá, tá certo? Oi, gente, o Babu tá aqui. Meu avô está aqui, a gente pode comer isso aqui? Vá, pega isso aí, vai comer lá, vá. Eu vou dividir, foi eu que pedi. Aí, ó, caiu no chão aí, vá. Eu tô gravando aqui, deixa eu terminar aqui meu vídeo, tá? Maria, não, bora. Pega aí do chão. Maria, você é meu, Maria. Vá agora pra lá, vá, que eu tô gravando, tá? Tá vendo aí, pessoal? Opa aí, quantos netos, ó. Pequenininho, tudo já agitado, meu Deus. Pegou a bolacha que eu tava aqui, ó. Dei as bolachinhas a ele. Graças a Deus, tá, pessoal? Então, pessoal, aonde a gente parou? Protege a si mesmo além do que convém. Infra a sua vaidade. Então, essas pessoas infram a sua vaidade ao extremo, né? E sente maior e melhor do que de fato é. Então, ela se incha, ela se coloca em uma posição o que ela não é, pessoal. Tá? Se eu começar aqui as pessoas reconhecer meu trabalho, reconhecer a frequência boa,
eu vou me tornar mais humilde ainda, pessoal. Porque eu estou aqui como servo seu, tá? Eu sou um servo do Senhor. Então, eu sou servo para servir a vocês que são irmão espiritual. Orientar vocês, ajudar vocês espiritualmente, tá? Eu sou maior, você me considera maior? Então, eu sou um servo. Entende? É assim que funciona no reino de Deus, tá, pessoal? A gente tá para servir ao outro. Aí ele fala: quanto mais o indivíduo conhece a Deus, mais conhece a si mesmo. Então, quanto mais ele vai conhecendo a Deus, vai tendo intimidade com Deus, mais conhece a si mesmo. Então, vai se autoconhecendo. Quanto mais se aproxima do Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso, tá? O nosso Pai, né? Mais reconhece a sua fraqueza. Então, quanto mais ele se aproxima, ele vai ver que ele não é nada. Quanto mais ele diz: nossa, eu sou tão frágil, eu sou tão fraco diante da grandeza de Deus, tá, pessoal? Isso quando ele vai tendo intimidade. Mas se ele não tem intimidade, ele pensa que é algo. É a queda dele. Foi a queda de Satanás, tá? Você sabe, você conhece Satanás? O diabo? Você já ouviu falar sobre ele? Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar. Foi a queda dele. Ele estava achando que é melhor do que Deus. Caiu, pessoal. E está fazendo, agora trabalhando para que os seres humanos caiam. Aí ele fala: quanto mais compreender a grandeza insondável daquele que a tudo vê e tudo sonda e tudo conhece, mais conciso, então mais desperto, né? Fica de sua totalidade, da carência. Ai, pessoal, espirrei, tá vendo? Mais conciso, né? Mais consciente, fica da sua total carência de graça. Então, quanto mais você cresce, pessoal, expande a coisa, você percebe que você é mais carente ainda. Você não é nada. Você vai percebendo, Deus vai mostrando a você. Tá vendo como você estava errando? Tá vendo como você não é nada? Você não é nada. Você que estava se achando alguma coisa. Entende, pessoal? Epa, saiu aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Então, onde a gente parou? Mais conciso, né? Total carência, né? Aí o que é que ele fala mais? Três tipos de arrogância. Então, tem 3 tipos de arrogância, né? Onde a pessoa se manifesta. Arrogância intelectual. Então, isso acontece aí no meio. Você sabe, eu tenho um diploma de Harvard, eu tenho de psicologia, eu tenho. Então, acontece, tá? Arrogância moral. Então, aquela pessoa que tem uma arrogância moral, porque ela moralmente, como é que se diz, não faz certo tipo de coisa, ou então socialmente ela tem dinheiro, ela se acha melhor do que a outra pessoa que não tem dinheiro. A moral dela, então, a maioria aí, né, sociedade tá assim, pessoal, tá? Você vê os que têm autoridade, recebem uma autoridade aí, né? Funções aqui na sociedade. Nossa, é com arrogância, tá, pessoal? Eu enfrento isso aí em diversos setores aqui da sociedade. Principalmente isso também está no meio religioso. Aí a arrogância espiritual. Então, é essa que a gente está falando. Que os líderes, essas pessoas se acham melhores do que a outra. Deu para entender, pessoal? O que é que eu repita de novo? Entende? Aí o que mais? Os arrogantes costumam
falar muito de si mesmo e evitar que o outro fale. Então, ele sempre se coloca como superior, fala de si mesmo, né? Se infrando e evita que o outro fale. Então, o que é que essa pastora fez ali? A senhora queria falar ali, onde ela estava ali no culto, ela queria, mandou logo calar a boca. É assim, pessoal. Os arrogantes agem dessa forma. E essa pastora que é cantora aí, vocês conhecem, né? Eu não vou dizer o nome, vocês conhecem. Ela é, como é que se diz? Ela age dessa forma e ela nem está percebendo. Aí ele fala, na verdade, parece que sempre é ele que deve falar. Então, é ele que sempre tem que falar. Eu que sei tudo. Deus está falando comigo. Vocês são tudo pecadores. Vocês são tudo errado. Tá? É assim que acontece, tá, pessoal? Tá acontecendo. Eu vi o vídeo. É por isso que eu estou trazendo esses alertas aqui, tá? Ele tem pouco senso de respeito para com o outro. É isso que acontece. Acha que todos devem ouvi-lo e mantê-lo ao seu dispor. Então, todos têm que ouvir. Então, é isso que os pastores se colocam, você tem que ouvir. Se não ouvir, sai fora da minha igreja. A igreja é dele, não é de Cristo, tá? Porque Cristo disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, Cristo não vai lançar você fora, mas esses pastores e pastoras vão lançar você fora. Aí ele fala, isso é um grande problema. É um grande problema aí, tá? Na sociedade, principalmente no meio espiritual. Por isso, com base nisso, os arrogantes começam a criar um clima de ditadura social. Então, se você não obedece, saia. Então, é uma ditadura, tá? Tá ditando o que você tem que fazer. E por onde ele passa, só ele tem direito de falar ou de opinar. Só ele que tem direito de falar, de opinar. Então, se você vai para um grupo desse e diz assim, eu não concordo com isso, e se, aonde é que está escrito aí? Isso está escrito na palavra de Deus? Hein? Aí você está contradizendo o homem de Deus, vai ser expulso da igreja. É isso que é. Mas eu aqui, pessoal, eu estou aberto. Então, irmão, olha aí que eu falei. Faça sua pergunta. Eu estou aberto a vocês. Aqui não tem ditadura, aqui é democracia. Entende? Aqui é para você tomar consciência e obedecer com consciência. Não impondo nada para você. É isso que vai acontecer. Você tem que fazer isso. Aqui não é assim, pessoal, tá? Aí ele fala, por onde ele passa, só ele tem o direito de falar e opinar. Isso pode acontecer muito entre os superiores e seus subordinados. Então, aquele que é superior e subordinado. Isso é em toda a camada, tá? Social. Um chefe ou um diretor, um pai de família, ou até mesmo um homem de lei, se sente superior aos demais, ele será afetado por isso. Então, vai ser afetado. Olha aí, pessoal, os cargos aí de autoridade, como essas pessoas se comportam. Você vê, quem é espiritual percebe isso, as arrogâncias dessas pessoas. Tá fora, não vai se conectar espiritual. Tá fora, tá? Aí ele fala... Ao mesmo tempo, as pessoas que falam muito de si, sem autovalorizar excessivamente, né? Se autovalorizando excessivamente, na verdade, não há nenhum problema em se autovalorizar. Não existe problema. Mas se isso for excessivo, pode causar dano moral e espiritual. Então, se for excessivo demais, tá? Porque você se autovalorizar, tá? Eu reconheço que eu tenho o meu talento, o meu dom, minhas coisas aqui, tá, pessoal? Estudei, tá? Me dediquei, tá? Mas no controle, equilibrado,
tá? Eu não posso me considerar agora eu sou melhor. Não, não é. Então, quando está nessa excessividade, você causa dano tanto moral como espiritual, fazendo que a pessoa viva a ilusão de que é melhor entre todos os demais. Este também é o mal que tem como várias consequências ruins. Então, você está na ilusão. Então, a gente falou sobre o véu da ilusão ontem, não foi? No vídeo, né? E agradecer a vocês que vocês deram aí uma audiência muito boa, tá, pessoal? Obrigado aí vocês, tá? Então, essa pessoa está vivendo na ilusão. Então, está com o véu da ilusão, está vibrando no estado de cegueira espiritual, de superioridade. Ela acha que é melhor do que os demais. Então, isto é um mal que vai levar várias consequências aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui. Vou parar aqui porque já é 56 minutos. Nossa, pessoal. Eu vou... esse vídeo aqui eu vou demorar de postar um pouco, tá, pessoal? Vou postar mais tarde porque cheguei tarde, né? Eu falei aí no começo que eu fui consertar o celular aqui. E eu fiquei rodando lá, procurando o rapaz que tinha a peça, né? Fiquei lá passeando na cidade lá e tal, mas eu tava agoniado porque eu tava com esse estudo na minha cabeça, querendo vir gravar, tá, pessoal? Mas graças a Deus deu tudo certo, tá? E Deus ajudou, né? Graças a Deus. E vamos continuar. Então, vamos parar aqui. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto para continuar a segunda parte desse tema de hoje. Tá bom, pessoal? Então, até a segunda parte.